Aqui tem alguns clientes que a gente trabalha. Deixa eu só pegar o jeito aqui. Né? Então, desde uma área de marketing até uma área financeira, até áreas de relacionamento ao cliente, seja cliente externo, seja cliente interno. Né? Então, a gente está fazendo vários projetos interessantes, via de regra focados em criação de agentes autônomos, o que a gente chama de multi-AI agents, né? Que são times de agentes autônomos. Então, agente autônomo é como se fosse um funcionário de inteligência artificial. Né? Um multi-AI agent, nada mais ou menos, que um funcionário de inteligência artificial trabalhando em conjunto, seguindo processos, regras pré-estabelecidas, tomando decisão e por aí vai. Tá? A nível do nosso portfólio de startup, a gente começou ali focado nessa parte de AI, né? O mercado de transformação digital, estou há 10 anos nesse mundo aí, mas IA a gente fez a virada em janeiro de 2023 com as APIs GPT. Não sei se vocês escutaram, a gente foi a segunda startup do mundo que plugou ChatGPT no WhatsApp, deu uma bombada, né, foi super legal, e mais de 400 mil brasileiros utilizaram, foram mais de 40 milhões de mensagens, esse dado tem que estar desatualizado, e só que, meu, o vídeo é bem caro essa brincadeira, né, o WhatsApp é muito caro também, a gente acabou pivotando nesse jogo, tá? Contudo, a gente ganhou dados, né? E analisando esses dados, a gente descobriu algumas coisas. Os usuários eram estudantes. Então, a galera, desde que usava o ChatGPT para cola, até para estudar, meu, de tudo que você possa imaginar, tá? De todos os setores assim. E tinha um pequeno percentual da base, coisa de 20%, eram empresários. Né? E os empresários eram a galera que mais pagava. A gente tinha um plano de assinatura de R$29,90. Os empresários, eram o top 1, assim, por mais que fosse só 20% da base. A gente fez uma pesquisa de profundidade com essa galera, entendeu? Por que você usa, o que você espera, blá, 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 e a gente encontrou um padrão. A galera queria criar a sua própria IA, o seu próprio negócio. Né? E aí a gente montou a Zaya. A Zaya é uma plataforma no-code, né, para você criar o seu próprio agente autônomo, hoje nichado para suporte e vendas. Né? Então, e aí a gente primeiro começou por um empresário. Só que aí a gente aprendeu uma outra coisa. Não era o empresário que era o nosso maior pagante, eram agências de marketing, eram consultorias que estavam usando a Zaya para prestar serviço para os empresários. E fez todo o sentido do mundo, porque é uma galera que já entende de automação, é uma galera mais fuçada, que vive disso. Então, sucesso, assim, isso provocou que a gente evoluísse a nossa solução para outros patamares. E hoje tem um moleque de 22 anos ganhando 20 mil por mês vendendo Zaya aí como serviço para a galera do Instagram, para a galera que tem comércio local, por aí vai, graças a Deus. E tem outros casos, assim, pessoal que já fazia automação, que aumentou a sua escala, porque antes ele tinha que fazer várias integrações, complexo, tem profissionais específicos, né? Você não é trivial, agora o cara cria um agente em 5 minutos ali para o negócio, já usa isso para vender e depois vai refinando, é claro, e se quer jogar mais avançado, faz integrações, chama APIs, enfim, faz o que ele bem entender. Então, hoje, o nosso target na Zaya, sem querer, e para a gente é uma bênção, porque isso traz propósito para o negócio, o propósito era fazer dinheiro e ponto, aquela coisa bem de sabe? Como eu vou ter propósito? Pô, tem conta para pagar, gente. Depois que eu tenho as contas pagas, eu preciso de propósito. E cara, hoje a gente encontrou um propósito muito legal, que nossos usuários, nossa base ativa é a galera que está fornecendo serviço para outras empresas, né, utilizando a nossa plataforma como infraestrutura. Então, eu fico muito feliz em dizer que a gente está gerando riqueza para o país através da nossa startup. E a esquema de times, né, de agentes autônomos, se propõe em fazer a criação, a automatização na criação e publicação de conteúdo, para LinkedIn, blog, por aí vai. Já está fazendo alguns testes, a gente está em fase de piloto, e está bem interessante essa brincadeira. E aí, o que eu quero fazer agora é explicar para vocês que raios são esses multi-AI agents, tá? Porque tem um agente autônomo, que é, por exemplo, poxa, tem um chat aqui do evento, lá na galera do chatbot e tal. Pô, eu sou um agente autônomo, a gente pode chamar, tá? Você tem agentes autônomos mais autônomos, né? Então, que ele não é reativo, tipo o ChatGPT, por exemplo. Você tem que dar um comando para ele responder, né? Mas ele trabalha por si só mediante alguns triggers que acontecem na jornada das integrações do sistema. Seja envolvendo IoT ou não, enfim. Tá? E você tem um multi-AI agents, são vários agentes conversando entre si. Então, eu vou tentar, nos meus maravilhosos 10 minutos, explicar. Imagine um time de funcionários IA, beleza? Ou seja, agentes autônomos trabalhando entre si. E aí eu trago um plus, um passo depois do multi-AI agents, que é o que a gente já está fazendo. Agora, peraí, estou tendo altas dificuldades aqui, gente.
funcionários de agente IA. Isso funcionando de maneira autônoma, né, organizada. Tá? Aí seriam multi-AI agents teams, e aí, peraí, que nada. A Gartner chama esse conceito de autonomous operations. Tá? Então, o que a Gartner fala? Ele traz um ciclo de maturidade, né, que vai do nível 1 até o nível 5, uma corporação, quando ela começa a trazer GenAI para dentro de casa. Tá? O nível mais maduro é esse último nível aqui, que seriam os autonomous operations, que nada mais nada menos são N times de agentes autônomos trabalhando entre si, e aí sim você tem uma organização autônoma. Tá? E onde que a gente está hoje? Cara, trabalho com as grandes empresas, está todo mundo no nível 1 aqui, tá? Uma outra empresa está com um projeto mais avançado e tal, então está todo mundo para trás. Então, tipo assim, uma coisa também é a mentira do LinkedIn, outra coisa é a realidade. Tá? Na hora do vamos ver, você vai lá no pitch, vai pegar os dados, eu acho que o Felipe Almeida, né, na outra palestra que eu ouço, né, somente 4% das empresas têm dados estruturados para trabalhar com IA. Né? As empresas que sabem APIs, que sabem marketplace de APIs. Então, é muito difícil uma empresa tradicional conseguir se disruptar da devida maneira. Agora, startups já é diferente. A gente já nasce AI-based. Né? Então, tem até um slide lá no fim, que está vindo um novo conceito que o Sam Altman trouxe, que ele espera que nos próximos 5 anos a gente vai estar começando a ver empresas de $1 bilhão com uma pessoa só. Até agora a gente viu o Instagram com 11 pessoas. Irado, antes você precisava ter milhares de funcionários, diversos ativos, físicos e não. Né? Veio o Instagram, quebrou isso, com 11 pessoas ali fez o seu valuation de $1 bilhão, e agora a gente está cogitando a possibilidade de ter empresa de uma pessoa só, justamente por ter as suas operações de maneira autônoma, orquestrado por inteligência artificial, com um valuation de $1 bilhão. Então vamos seguir aqui. O sistema conversa com o outro, né? Então imagina quando você está no seu banco, está na Vivo, terrível, precisa de suporte. Ligou lá, depois de 15 minutos alguém te atendeu, você já digitou o CPF, tudo, aí o atendente fala de novo, cara, qual o seu CPF? Aí você coloca o CPF. Né? Aí ela está consultando lá no sistema, né? Tudo bonitinho. Vamos supor que essa consulta fosse pelo aplicativo, né? Você deu o seu CPF ali, retoma os seus dados, saldos, tudo bonitinho. Cara, é um sistema chamando API lá de banco de dados para retomar esses dados. Tá? Isso já funciona e funciona muito bem hoje. Qual é o ponto? Essas APIs, atualmente, elas são chamadas baseado em árvores de decisão, em regras pré-definidas e vários ifs. Tá? Então, se acontecer isso, chama tal API. E tem que mandar nessa estrutura específica de dados, não pode ter uma vírgula diferente, senão quem vai estar recebendo ali não vai conseguir receber aquela requisição e te dar um retorno, vai dar um erro. Tá? Então, por baixo dos panos é mais ou menos assim que funciona. Quando a gente traz IA para a brincadeira, a gente está falando de API chamada a partir de um contexto de interpretação semântica. O que isso quer dizer? Eu não preciso prever todos os cenários possíveis que aquela API faz sentido de ser chamada. Então, da mesma forma que a gente tem um chatbot tradicional, você tem que taguear todos os dados, fazer aquela árvore de decisão danada, prever todos os cenários possíveis, todos os números que o cara pode falar, todas as palavras que o pode falar. Para você conseguir sair do outro lado, e vem um LLM, e você coloca qualquer coisa, ele é capaz de inferir, é capaz de interpretar e te dar uma resposta que faça sentido, você pode trazer esse mesmo conceito para quando você está falando de sistema conversando com o sistema. Né? Então isso traz uma escalabilidade absurda e uma exponencialidade também na entrega de valor absurdo. Tá? E ela é chamada como tem que fazer. Tá? Então, assim, o impacto disso no fim do dia é você poder criar, né, agentes autônomos que conversam entre si, e times de agentes autônomos que conversam entre si. Basicamente isso. Tá? A gente tem seres humanos. Né? Então, a priori, a gente está atacando muito o atendimento. Né? Então, as empresas, a priori, estão atacando atendimento. Seja atendimento para o colaborador, atendimento para o parceiro, e no nível 3, atendimento para o consumidor. E por que a galera quer trocar atendimento humano por um chatbot? E agora, por que quer trocar atendimento humano ou chatbot por um atendimento orquestrado por IA generativa? Por quê? O ser humano tem dificuldade de aprender coisa nova. Se uma pessoa for demitida, vai ter que treinar tudo de novo uma outra pessoa. Se a pessoa não ficar doente, aquela coisa toda que quem entende aqui sabe muito bem como funciona.
e o humano leva a promoção. Pô, quando a gente está lá na Claro, na Vivo, demorou 15 minutos, você já atende puta a ligação, naturalmente. Você fala, meu, cara, por favor, cara, resolve esse meu problema. E aí o atendente que está lá, cara, ele não vai ser cartesiano no seu atendimento. Né? Ele vai levar a promoção, muitas vezes ele vai depreciar o seu atendimento porque ele, cara, se culpou com alguma coisa. Já a IA não. A IA está lá para te servir, para seguir regras bem específicas, instruções, tudo bonitinho. Tá bom? E vamos seguir. Exemplo conceitual 1, tá? Então, como funciona isso meio que por parte dos planos, assim, sem bloqueios, né? Você tem que ter um gatilho, esse gatilho pode ser, pô, vamos supor, a temperatura caiu, aí tem que acionar um time lá que vai avisar sobre possibilidade de enchente, por exemplo. Tá? O trigger do sistema pode ser esse. Outro trigger, agendamento, pô, bateu certo horário, então esse workflow vai ser ativo. Outro trigger, uma mensagem do usuário. Você tem vários tipos de triggers, tá? Vamos exemplificar um aqui para conseguir ser grupulado. Inteligência artificial. Por definição, quando a gente fala do multi-AI agent, você sempre vai ter essa figura do router, ou supervisor. Além de chain, a link graph, na verdade, né? No metamodelo deles, eles chamam esse cara de supervisor, é bem interessante. O que é esse supervisor? É basicamente um interpretador e um orquestrador. Ele recebe a mensagem do usuário, ou o trigger, tá? E ele vai definir, cara, o que eu faço com isso aqui? Dadas possibilidades, N tipo de agentes, N tools que costumam chamar, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu retorno um erro do usuário ou para fazer alguma ação? Para ele decidir isso, ele tem que consultar o que ele tem disponível para ele. Então, nesse caso fictício aqui, ele teria um agente autônomo, que é o researcher, e dentro do researcher ele tem certas habilidades, né, capabilities, ou tools, ou como você quiser chamar, que ele publica o conteúdo na rede social. Aqui é um exemplo de agentes autônomos, seria uma squadzinha aqui de criação de conteúdo, tá? E isso aqui, não sei o que aconteceu aqui não, mas tá bom. O usuário quer saber a notícia, dadas as habilidades que eu tenho aqui, há um prompt, tá? Você coloca lá as possibilidades, automaticamente, a IA vai decidir por você. A diferença do que a gente tem hoje, nos modelos tradicionais de API, com a vinda de IA para desenvolvimento de sistema, é a capacidade de decisão. Que até então a gente tinha que decidir fazendo if. Agora não, você joga isso para ele decidir para você. Isso é muito exponencial a nível de desenvolvimento de software. Aí isso abre possibilidades absurdas. Show de bola. Então tem esse cenário aqui. Aí o researcher vai buscar a notícia, vai priorizar a notícia, vai devolver o conteúdo da maneira que você instruiu ele através de prompts e vai devolver para o supervisor. E o supervisor vai falar, putz, meu, tem que chamar mais algum agente aqui, você não você, quero que revise, ou já posso devolver para o usuário. Nesse cenário fictício, ele devolve ali o conteúdo que você já reduziu para o usuário. Tá? Você tem esse exemplo conceitual 2, que é quando você tem um time. A lógica é a mesma. O supervisor vai pegar o input, o trigger, né, e vai decidir qual time que eu chamo. E dentro desses times você vai ter agentes. Né? Então, pega o time de conteúdo que é o primeiro, que é o Research, Copyright e Social Media. Né? Cara, a caixinha como você anterior é essa primeira caixinha só. Só que imagine que você pode ter todas as áreas da sua empresa aqui estipuladas. Né? O quão viável isso é hoje? Cara, depende. Boa parte da sua operação você consegue automatizar. 100% ainda é um desafio, por N fatores. Tá? Assertividade do LLM, integração de sistemas, conhecimento para fazer isso e por aí vai. Tá? Então, nesse exemplo fictício, ele pega o conteúdo, vai chamar o time de conteúdo, o time de conteúdo vai retornar, vai tomar as decisões automaticamente e devolve ali para a origem, para o canal, no caso. Né? Tá? Aqui alguns exemplos práticos, eu testei isso. Tá? A gente está construindo o AutoContent no fim do dia, eu já um time desse. Né? Ele não está plataformizado ainda, a gente está fazendo energia de integração ainda e pilotando com alguns clientes. E eu testei isso no meu perfil. Primeiro eu testei no Instagram, depois eu testei no LinkedIn. Isso aqui foi 100% gerado por IA, baseado em notícias relevantes de inteligência artificial. Então, criei um time, tá? Que tinha o researcher, o copywriter, o design, o social media. Né? Criei uma rotina para, X tempo de buscar notícias, ler notícias, priorizar notícias, criar ou pegar imagens da notícia e me trazer algo assim, 100% automatizado, não fiz nada. Ele definiu, a imagem da notícia está bem mais legal do que aquela brilhada. E se eu criar um time automatizado para fazer isso, né? Dito e feito, eu fiz e foi super legal o experimento, tá? Nesse caso, eu coloquei um workflow de aprovação, porque eu vi que a IA postava muita besteira. Então, eu recebia no meu WhatsApp e falava, cara, você aprova o conteúdo, você quer editar?
editava alguma coisinha ali e dava um ok, cara, pode postar tipo, no social media, faz seu solo. E eles postavam para mim, tá? E aí obtive alguns resultados com isso, tá? Ainda tive, porém interessantes. Peraí, agora, boa. Depois de 28 dias de teste lá no LinkedIn, tive um aumento de 31% das impressões, comparado ao período anterior, e 4% de seguidores. Isso porque caiu na época lá que, pô, me envolvi em política, né? Eu fui banido do LinkedIn, também chegou, aquela coisa toda, sabe como é difícil, cara? Daí, mesmo assim, consegui crescer meu perfil ainda, que é fogo, né? Tá? Então tem caminho e é super interessante. Por último, o exemplo prático de atendimento, tá? Eu tinha a nossa plataforma Zarya, testem lá, é super legal, self-service, cara. Você não precisa ser desenvolvedor. Alguém trouxe aquele caso de uso da ONG, né, que quer qualificar candidatos. Basta você criar um agente autônomo que vai qualificar aquele lead, aquele candidato, para ver se ele cumpre os requisitos, né, que você está predefinindo. Tá? Então, aqui é um exemplo que a gente está fazendo com nossos parceiros da galera do portal do Bitcoin. Então, nesse caso, ele está pesquisando notícias, chamando APIs de forma dinâmica. Ele também pesquisa uma API de cotação, tá? Tudo de maneira generativa. Aqui um outro exemplo da galera da Vibra, a gente está tocando vários projetos lá com eles. Pô, que bom, hoje a gente é o principal parceiro deles a nível de IA, da Vibra Energia. E aqui é um caso meu hiper específico, uma demanda Galop, um evento que eles pegam os franqueados dos postos BR, né, levam para Marrakech, para Marrocos, fazem uma viagem. Falam, cara, se a gente criar uma IA para os caras tirarem dúvidas, né? Onde que hospeda, se pode beber, se não pode beber, o que pode fazer. Enfim, a gente criou uma IA para eles, a automação do atendimento, né? Super simples. Eu tenho um colaborador na Enablers, né, de outros colaboradores, que toca 10 agentes simultaneamente. Isso porque são agentes hipercomplexos. Né? Então, eu, como prestador de serviço, por exemplo, tenho um ROI absurdo. Assim, quem como usa a Zarya também tem um ROI absurdo. Teve um cara, o Henrique, por exemplo, que é o usuário da Zarya, ele falou, cara, eu simplesmente aumentei meu faturamento 10 mil na semana, eu comecei a ofertar automação, antes eu não ofertava porque era complexo. Agora, com uma solução dessa, assim como tem outras, eu consigo começar a ofertar essa brincadeira. O cara consegue escalar, entendeu? Uma vez também para aprender a fazer multi-agents, e novamente obrigado ali. Você tirava foto com ele, o cara sabe fazer umas coisas muito loucas. Valeu!